Caros irmãos, queridas irmãs, certamente essa palavra de ordenamento da liturgia deste domingo pode nos fazer refletir ao longo da semana e não esquecer. Sempre o padre traz uma palavra, uma frase, para a gente, pelo menos ao sair da missa, entender qual é o enredo da liturgia da palavra, o que é que a gente vai levar para casa como uma palavra de reflexão ao longo da semana. E a liturgia deste domingo fala de ambição, de ganância, né, do mau uso do dinheiro, do poder. Nós ouvimos nessa primeira leitura o profeta Amós. O profeta Amós, ele viveu no século VIII a.C., ele que era da região do sul de Israel, né, de Tecoa, uma cidadezinha que ficava a uns 9 quilômetros de Belém. Ele foi convidado a deixar essa comunidade para ir para o norte, né, para a região norte de Israel, para falar às autoridades de Israel algumas coisas que estão erradas, do tipo a roubalheira, a malandragem na compra das mercadorias e nas vendas, né? na alteração das medidas, o desejo desmedido para apenas juntar dinheiro, essa preocupação, quando é que vai passar a lua nova para a gente poder vender nossas mercadorias, ou seja, porque quando a lua aparecia, a lua nova, era proibido em Israel comercializar. Então eles perdiam. É como alguém, para a gente tentar entender, hoje não mais, mas houve um tempo em que o povo respeitava pelo menos Sexta-feira da Paixão. Hoje, infelizmente, feriado, dia santo, hoje abre-se comércio, abre-se padaria, ninguém respeita mais nada, porque a preocupação é apenas financeiro. A gente tem só preocupação com dinheiro. Então, os comerciantes do tempo do profeta Amós também se preocupavam apenas em juntar, ganhar. Então veja, o profeta aparece justamente para gritar a este povo, que depois, posteriormente, se tornou escravo. A Assíria, no ano 722, assolapou o povo de Israel, acabou o reino do norte. Então veja, e na dinâmica das Sagradas Escrituras, tudo isso acontece por causa do pecado. Veja, hoje não mais, porque tudo é a parte de balanças eletrônicas, mas houve um tempo em que as balanças eram assim, colocavam um prato de um lado, colocavam um prato do outro, né? Fulano, quero 1 quilo de fubá, colocava lá na sacolinha, aí colocava um peso. Quem é que garante que ali tinha 1 quilo? Né? Então veja, os comerciantes adulteravam essas balanças. O senhor é do tempo da balança, seu Gabriel? Então, 1 quilo de arroz, aí colocava assim a medida de um lado, né? Aquele negócio enferrujado, né? Quem garante que aquela balança está medindo direito, né? A gente sabe que existe malandragem. Inclusive, o autor do livro do Eclesiástico 27, versículo 2, ele diz assim, ó: assim como existe um pau entre as fendas de uma rocha, existe o pecado entre quem compra e quem vende. Queridos irmãos, é preciso ter um grande cuidado com o trato dos negócios. E o profeta Amós vem chamar a atenção das autoridades para isso. A segunda leitura de hoje, Paulo exorta o seu filho na fé, Timóteo, para rezar pelos governantes, para rezar
por aqueles que, para os homens que ficam em destaque na sociedade. Por que ele pede para rezar pelos governadores e por aqueles que ocupam cargos de confiança? É porque esses são tentados a se envolverem apenas pela ambição do dinheiro, porque corre muito dinheiro, né? Então, o apóstolo dos gentios convida o seu filho na fé: reze por aquele que governa. Você reza por aqueles que governam a gente? Ou você é aquele que apenas só sabe levantar a moral ou depreciar? Então veja que é bíblico rezar por aquele que governa a nós, embora você queira ou não, embora você seja simpatizante de um partido ou não, é o nosso governador, é aquele que nos governa. Por isso precisa rezar por eles, e rezar muito, porque são tentados a acreditar que eles estão bem na fita, se tiver apenas juntando dinheiro. Como aqueles que enrolam, vocês escutaram na primeira leitura, que enrola o pobre com dinheiro, o simples com um par de sandálias. Quando a gente medita esse texto do profeta Amós 8, parece que não é diferente do tempo de hoje, sobretudo em época de campanha política. Maldito quem compra, maldito quem vende sua consciência. Vez ou outra a gente escuta: fulano vai votar em Beltrano, por quê? Porque foi o único que lhe deu um molho de ripa para cobrir sua casa. Foi o único que lhe deu 10 saquinhos de cimento, como se a sua consciência valesse apenas 10 saquinhos de cimento. Bandido, infeliz. A nossa consciência não tem preço. O ser humano vale muito mais do que toda a riqueza do mundo junta. Um cristão que se presta, um cristão verdadeiro, não se vende por nada, para ninguém. Infelizmente a gente vê, nesse Brasil de meu Deus, quanta malandragem nas surdinas, nas caladas da noite, no dia, domingo vai ser votação, aí saem pelas madrugadas aí adentro, do sábado para o domingo, de porta em porta: quanto é que você quer para votar em mim? E aquele que talvez acabou de levantar da sua oração: você me dá tanto que eu voto em você. Infeliz, você nunca foi cristão, você é do diabo. Queridos irmãos, e por isso que Paulo diz no capítulo 6 dessa mesma carta, lá no versículo 10, que a desgraça do mundo é a ambição pelo dinheiro. E é verdade. Quantas pessoas de bem se perderam, quantas pessoas que eram íntegras se deixaram corromper por causa do poder. Eram pessoas boas, honestas, foram criadas no ambiente da honestidade, mas quando se envolveram com a falcatrua, com a malandragem, sobretudo da ganância e do poder, perderam os bons costumes. Por isso que Paulo pede para rezar pelos governadores e por aqueles que ocupam cargos de confiança, porque esses são mais tentados a se perderem na vida, a acreditar que o dinheiro compra tudo. Compra não, não compra. Diz o Salmo 49, que se você for comprar a morte com dinheiro, será tratado com desprezo. Você pode comprar a consciência de alguém, você pode até silenciar alguém com dinheiro, mas você não silencia a sua consciência. Só tem uma coisa que a gente não consegue encobrir, é a nossa própria consciência.
Por isso, queridos irmãos, a gente pede, aproveitando esse texto da segunda leitura, nas suas orações, rezem por aqueles que ocupam cargos de grande renome, porque esses são tentados a perder de vista o essencial. São tentados a perder a vida eterna. Por isso que Jesus dizia: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque esses são tentados a acreditar que o dinheiro compra tudo. São tentados a acreditar que não precisam mais de nada quando tem dinheiro no bolso. Observem, a nossa assembleia é composta de quem? De que tipo, de que categoria de pessoas? São de empresários, de grandes empresários, porque os grandes sempre acreditam que o dinheiro é mais importante. E quando morrer, diz o Salmo 49, não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá lhe acompanhar. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudiam dizendo: isso é que é vida. Mas vai-se esse para junto dos seus e nunca mais verá a luz. Queridos irmãos, nunca se venda por dinheiro. Você pode até passar necessidade, mas vale um pobre honesto do que um rico desonesto. Por isso eu aproveito esse momento para dizer a você: não venda a sua consciência a ninguém. Seja uma pessoa do bem. Não permita, não queira aquilo que não é seu. Porque afinal de contas, já dizia São João Crisóstomo, o que é nosso? Lá no século IV, São João Crisóstomo dizia: nosso é aquilo que a gente vai poder levar quando a gente partir deste mundo. Porque aquilo que a gente tem que deixar não é nosso. Nós somos apenas administradores. E é disso que o Evangelho de hoje fala. O Evangelho de hoje, Jesus, a gente não sabe se isso é uma parábola, porque o texto não diz. Talvez foi um fato que aconteceu e Jesus conta para os discípulos, para os alertar da honestidade. E parece estranho quando ele elogia a malandragem daquele administrador. Não é verdade? A gente até fica perguntando: ué, padre, e agora? Será que vale a pena ser desonesto? Não vale a pena ser desonesto. Jesus conta essa história não é para elogiar a malandragem, mas a arquitetura, o modo, o meio que aquele administrador usou para depois viver tranquilo. Veja essa história. Ele, sabendo que tinha que ser afastado da administração dos bens do seu patrão, ele vai e começa a pensar: e agora? De cavar eu não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Ou seja, é alguém que não sabe fazer nada na vida. Não tem gente assim? Que se tirar da mamada do Estado, não faz mais nada na vida. Está tão acostumado a mamar na teta de determinados cargos comissionados, que se tirar, coitado, vai morrer de fome. Porque é um imprestável. É como um carrapato que fica sugando o pobrezinho do cachorro. Não sabe fazer nada. Vive ali paradinho, só mamando. Nem para se movimentar presta. Não é verdade? Você pensa que o bicho está morto. Está não, ele está vivo.
está lá, só mamando. E aí nós escutamos esse evangelho, ele pegou, pensou assim, eu vou abrir mão das minhas vantagens agora, para que lá na frente eu possa ter a receptividade. Então veja que ele não esbanjou os bens do seu patrão, ele simplesmente abriu mão do seu lucro, da sua renda, né? Porque era assim que funcionava. O administrador tinha que tomar conta de determinadas coisas. Se ele vendesse a mais, aquele a mais era dele. Então esse administrador abre mão justamente do seu lucro, não é do lucro do patrão. E parece que é muito lucro, você viu? A metade do barril de óleo era dele. Ou seja, ganhava 50% de toda a venda da mercadoria do seu patrão. No óleo. No trigo ganhava 20%. E o que é que acontece? Ele abre mão para lá na frente, esses que receberam a vantagem pudessem lhe acolher. E nosso Senhor traz uma frase que deve, tocar o nosso coração. Aquele que é fiel no pouco, será também fiel no muito. Ser fiel no pouco significa, meu caro, ser honesto naquilo que é pequeno, naquilo que parece não ter tanto valor, tem. Porque os verdadeiros bandidos, os ladrões de banco começaram roubando a caneta na escola. Aqueles que roubam fortunas, eles começaram lá na escola, pegando a caneta do coleguinha, colocando na mochila e levando para casa. Por isso que nosso Senhor diz, para ter um grande cuidado com as coisas pequenas, porque delas são as grandes. Se for desonestos com as pequenas coisas, sereis também com as grandes. Se vós não sabeis administrar essas coisas, como o Senhor confiará os verdadeiros tesouros? E que verdadeiro tesouro é esse, Padre? O reino de Deus. As coisas desse mundo passam, queridos. Então ser um bom administrador nas coisas deste mundo garantem um bom administrador nas coisas eternas. Então que essas palavras nos ajudem a voltar para casa pensando, eu sou uma pessoa honesta. Às vezes a pessoa encontra um celular, sabe quem é o dono, a primeira atitude é arrancar logo o chip, fazer um delete, para que aquele celular se torne seu. Esse dia não foi seu Nestor encontrou, seu Gabriel encontrou um celular na rua, foi seu Nestor? Ser honesto naquilo que não é nosso. E na verdade, nada é nosso nesse mundo. Nada. São Paulo, na carta aos Coríntios 7, versículos 30 a 31, ele diz assim: olha, você que compra, você que vende, viva como se nunca comprasse, como se nunca vendesse, porque a figura desse mundo passa. Tudo passa, queridos. E nós também. E no final das contas, vamos prestar contas da administração de nossa vida. Busquemos a honestidade. Peçamos ao bom Deus a graça necessária de viver bem e sendo honesto nas pequenas coisas. Porque se formos honestos com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes, pode ter certeza que o Senhor dará a nós o maior tesouro que dinheiro não compra, a vida eterna. Coloquemos o nosso coração. Mateus 6, 21 diz: onde está o teu tesouro,
aí está o teu coração. Juntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não destrói. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o nosso maior tesouro, queridos? Se for em Deus, seremos bastante honestos com as coisas desse mundo. Amém.